Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a possibilidade, talvez seja clickbait, talvez não seja clickbait, então só para a gente deixar os ânimos um pouco exaltados aqui, mas se o Bitcoin tiver a confirmação do rompimento semanal essa semana, a gente pode em 20 dias atingir $100.000 por unidade pela primeira vez na história do Bitcoin. É isso mesmo. Eu sei que provavelmente $100.000 por unidade é uma resistência psicológica, né? Psicológica. As pessoas, quando chegar a $100.000, vão falar assim: não, eu vou ter que vender, porque eu sou espertão, eu vou vender no 100 mil, recomprar no 50k e depois é alta infinita. Não, vamos com calma, vamos ver por que o Bitcoin pode atingir $100.000 em 20 dias, tá? Entre, na verdade, aí 20 a 50 dias, tá? Que são os movimentos que ele tem tido com consistência nesse último ano. Então, a gente vai pegar baseado naquele mesmo movimento que eu comentei, que o Bitcoin, depois daquela queda, ele poderia ter ali 62 dias em média de acumulação, correção, ou o mercado água de salsicha durante 62 dias, e agora a gente pode ter um movimento direcional de alta, né, novamente. E aí a gente pode ver também quais são as regiões de preço que a gente pode visualizar uma possível retração do preço do Bitcoin para ele direcionar esse movimento explosivo, tá bom? Então, basicamente nós temos aqui, ó, vamos pegar aqui a tela do Bitcoin média da praia. Eu tenho aqui, eu deixei só a média 14 semanal hoje aqui, tá? Mostrando para vocês que a média 14 é a principal média ainda de suporte. É a média de suporte que a gente teve no dia lá 23 de janeiro de 2024, esse ano. No ano passado, 11 de outubro. Então foi a região de principal suporte. Também no dia 16 de junho, 12 de março de 2023. Então ela está sendo a principal média, né? Ela foi a principal média de resistência lá em 2022, foi a principal média lá no período de 10 de abril de 2022, ou seja, é uma média de preço que está sendo consolidada como uma média bem direcional do Bitcoin para esse ciclo, né? Ela é a nossa nova média 8 semanal, digamos assim. Então, ela é uma média um pouco mais precisa do que a média 8 nesse ciclo, porque o Bitcoin ele tem um tamanho de mercado maior. Provavelmente no próximo ciclo a principal média vai ser a média 21, tá? Média 21 semanas vai ser provavelmente a principal média. Até porque o Bitcoin, à medida que ele vai crescendo e vai aumentar o seu tamanho de mercado, né? Ele tem potencial geralmente de entregar uma alta cada vez menor em percentual falando, mas também a correção dela é cada vez menor, né? Então nós tivemos, nos ciclos passados, nós tivemos correções aí de 50%, 40% em média. Nesse último ciclo de alta, nós estamos vendo no Bitcoin ele corrigindo no máximo 20% para o preço continuar subindo, né? Então se a gente pega a régua aqui, eu quero ver aqui, por exemplo, ó, 23% foi a última correção que a gente teve aí do Bitcoin, né? Correção mais recente, até que ele reverteu a tendência aqui, ele saiu da lateralidade agora na segunda-feira, então ele saiu da região de acumulação lateral aqui, dando um canal aí de acumulação e não distribuição, tá? Não de redistribuição. Então, assim, agora o mercado pode ser que ele fique um pouco mais lateral, né? Hoje, amanhã e tal, porque ele teve uma aceleração muito rápida. Então, na segunda-feira, quando ele dá aquela alta muita porrada, geralmente no restante da semana ele fica um pouco mais lateral. Ele faz uma nova acumulaçãozinha de curto prazo para continuar subindo. Então eu quero ver, por exemplo, até onde o Bitcoin pode corrigir, tá? Se ele continuar a nossa tendência de alta que ele entregou aí na segunda-feira. E eu pego esse movimento, então, que ele iniciou a tendência, eu jogo para cá. Aqui é um topo formado no gráfico de 4 horas, tá? Então, um gráfico de 4 horas, um gráfico de curto prazo. Então, com uma forte alta esperada, eu não sei por que ele está fazendo isso aqui. Acho que eu apertei sem querer essa porra aqui. Tá? Não precisa enganchar assim, não. Então, quando nós temos essa alta, né, forte assim, ele tende a sempre, né, acumular, corrigir até 0,23 para continuar subindo. Então, a onda que ele está tentando fazer é essa daqui, tá? Ele está tentando fazer o rompimento desse topo histórico aqui de 73.400. É muito comum ele não passar de primeira, tá? Então é normal a gente talvez ficar num período curto aí entre $69.000 e $72.000, né? Um pouco preso nessa região antes de conseguir fazer o rompimento, tá? Mas ele pode corrigir até 68 ou 66, que é a região 0,38, ou ainda, aliás, 67.500 ou 66, ou seja, alguma região dentro no curto prazo, né, dentro desses preços aí, tá? Eu não duvido que ele chegaria até essa região aí dos 65, tá? No curto prazo. Mas se a alta for muito forte, 69 é o principal suporte, que é o que ele já está tocando aí, 69.700.
Então agora a gente está só aguardando ele conseguir fazer o rompimento dessa resistência. Por quê? Eu estou bem otimista com o mercado porque é o seguinte, ele conseguiu, né, se manter, ele está conseguindo se manter acima do último suporte lá de 2021, tá? Do último topo lá de 2021. E geralmente quando ele consegue suportar o preço acima de uma resistência anterior, significa que ele está formando um suporte para buscar um novo preço. Então ele não fez, por exemplo, um bull trap, né? Como ele não caiu na segunda-feira ou no domingo, ele não trouxe para baixo, ele não fez um bull trap que poderia trazer o preço aqui para baixo, 43, 52 mil dólares, né? Então, como ele conseguiu se manter acima do suporte semanal, ele está tentando fazer agora um novo movimento direcional de alta. Então, do mesmo jeito que ele tem um padrão nesse ciclo, né, de corrigir até média 14 semanal. Então, ele tem alguns padrões, né? Corrigir até a média semanal para a média 14 semanal para continuar subindo. Ele tem uma média de correção de 20% para continuar subindo. Essa é a média normal do BTC hoje, do movimento direcional de alta dele, né? Mas a gente também consegue ver qual é o padrão, né, de movimento de alta depois que ele faz o rompimento. Então, se eu pegar esse movimento aqui, ó, quando ele conseguiu romper o topo anterior, que é um cenário parecido com o que a gente está fazendo agora, né? Então, o que a gente quer numa tendência de alta é que ele agora rompa esse topo para entregar essa pernada de alta, né? A pernada de alta dele tá como padrão, tá? Quando ele rompe o topo anterior, a média de velocidade de alta é de mais ou menos aí 20 dias, tá? Então, geralmente ele estoura e ele fica subindo por 20 a 30 dias aí, tá? Na verdade, entre 20 e 50 dias, tá bom? 20 e 50 dias é a tendência dele. Então, quando ele acelera a tendência, ele vai lá e sobe e rompe uma tendência de alta, ele vai buscar ali entre 20 a 50 dias para bater o topo. Então, a gente tem um movimento retado de alta aqui, que eu vou pegar o próximo rompimento aqui e vou fazer uma extensão de Fibonacci dentro desse último pivô de alta que ele está fazendo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui na retração de Fibonacci, vamos pegar aqui, eu vou pegar o gráfico de 4 horas aqui para ele ficar mais perfeitinho, tá? Então, nós temos essa onda de alta aqui, né? Ele tende a voltar aqui nessa região, no máximo até um desses suportes. Se for fortíssima alta, como é agora, ele para aí mesmo onde ele está. Se ele for numa alta padrão, ele geralmente volta para 0,5, né, que 66 mil dólares, 66.200, né? Ele voltaria aqui nessa região para fazer suporte a preço e continuar subindo. Então, se ele está numa alta forte ou numa alta, ele vai chegar mais ou menos nesses preços aí, tá? Então, sabendo dessa informação, se ele for fazer o rompimento, eu consigo fazer uma extensão de Fibonacci aqui. Dessa última onda de alta que ele começou, tá? Então ele começou uma onda de alta aqui, a gente pega o fundo que ele começou a iniciar, pega o topo e vai jogar lá em cima. E aí, se ele começar a acelerar rápido, o alvo 2 é 100 mil dólares por unidade, e se ele puxar um pouquinho mais o pullback, o alvo 2 vai ser 95.759 dólares, né? O alvo 2, né? O primeiro alvo, 80 mil dólares. Segundo alvo, 99. O primeiro alvo agora, com a retração mais curta, seria 85 mil dólares em média, aí, tá? Então, a gente tem um movimento direcional de alta que pode acontecer em um período curto de tempo, né? Então, assim, quando ele rompe, ele tende a ter um período, um comportamento muito de aceleração, ou seja, o mercado fica muito bullish e ele tem uma aceleração muito fodida, muito rápida, né? Então a gente tem mais ou menos uma aceleração que a gente pode ver agora, é essa aceleração para encontrar esse novo topo do Bitcoin, né? 73 mil dólares ele não vai ser, eu acho que o topo verdadeiro do BTC, eu acho que ele vai encontrar um novo topo, principalmente quando ele romper agora o topo anterior. E aí a gente usa as ondas projetadas aqui para saber uma quantidade aí média de dias, né? Ou um período relativo de 4 horas que ele tem a tendência de subir. Então, se eu pegar aqui, depois que ele lateraliza e fica um bom tempo lateral, né? O rompimento vai ser mais ou menos esse daí, tá? O comportamento do preço vai ser mais ou menos um movimento de aceleração de 20 dias a 50 dias. E o preço ele pode atingir finalmente os 100 mil dólares por unidade.
tá bom? Seria esse o comportamento dele no caso do rompimento verdadeiro, né, dessa região. Então, assim, ele tem, né, quando ele rompe topo, ele pode bater 75, ficar lateral até 73 por um tempo, por alguma sequência de dias, né, é um comportamento normal, mas depois ele acelera. E esse comportamento geralmente é o real movimento que acontece numa tendência de alta semanal, tá? Então, assim, ele fica lateral 60 dias e rompe, fica lateral 60 dias e rompe, tá? Então, assim, aqui ele ficou até mais tempo, né? Aqui ele ficou uma caralhada de tempo aí lateral. Mas quando ele consegue romper a lateralidade, ele traz uma aceleração bem forte. E eu acho que é isso que o Bitcoin tá com cara de que